Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Gálatas, capítulo 2, 17 a 20, você pode acompanhar. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que me destrui, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Versículo 20, que é o versículo-chave desse texto. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra, que não seja eu, mas que seja o teu Espírito. Esvazia de mim mesmo e encha da tua santa e gloriosa presença. Eu seja apenas um canal, uma ferramenta nesta noite, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Então, não é fácil falar sobre fé, né? E muito menos viver da fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que você não vê, que não se vê. Então você ter fé é um desafio muito grande. Tanto que a própria Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Tem pessoas que fazem muito menos do que nós para o Evangelho, servem muito menos do que nós e têm até mais fé do que nós. Então a fé, Deus ele olha para a fé de uma forma separada, né? Ele não faz acepção de pessoa, mas ele olha a fé de uma forma separada. Tanto que ele sempre falava, né? A tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé te libertou. Se creres, verá a glória de Deus. É tudo pela fé. Louvado seja Deus. Então, alguma fundamentação aqui. Nosso tema vai estar falando sobre a espiritualidade cristã, e o nosso objetivo é mostrar que a espiritualidade cristã deve ser vivida tendo em conta o que a Bíblia ensina sobre experiência de vida com Deus, né? E aí eu quero a palavra de Deus em Gálatas, no capítulo 5, versículo 25, diz assim: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Eu quero dizer para você e para mim que andar pelo Espírito é o que vai fazer o quê? A diferença. Aonde você estiver, no Maracanã, na igreja, reunido com a sua família, no seu trabalho, né, na tua casa, com a sua esposa, sua namorada, sua noiva, com o seu vizinho, aonde você estiver, se você estiver no Espírito, vai fazer a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. E eu estava até falando com o Jorginho lá em casa, lá na cozinha. Eu já falei outras vezes, e eu sou convencido disso, que 70% dos nossos problemas são espirituais. 70%. O nosso problema é que nós não damos valor à espiritualidade. Tudo nós queremos base científica, tudo nós queremos a parte racional, quando na parte espiritual existem coisas que não são explicáveis. Não tem como explicar.
Para você viver uma vida espiritual, para você entender o que a parte espiritual vai te proporcionar, se você não entender isso, você não vai fazer diferença entre as pessoas. Porque o que a Bíblia diz? O vento sopra e nós ouvimos o seu som. A gente ouve o som do vento, né? Não sabemos para onde vai e nem de onde vem. Assim são aqueles que andam pelo Espírito. Quantos estão entendendo de valor? Aí quando eu falo que 70% dos nossos problemas são espirituais, é porque existe uma máxima, né, que as pessoas costumam falar, o seguinte: a gente não deve espiritualizar tudo, não é verdade? A gente fala isso. Fulano espiritualiza tudo. E tem pessoas que racionalizam tudo. Nenhuma coisa, nem outra. Mas se a gente achar que 50% dos nossos problemas são espirituais e 50% são parte racional, em que a gente pode, com raciocínio lógico, resolver, a gente está dividido. Mas se nós entendermos que pelo menos 70% dos nossos problemas são espirituais, nós vamos ver qual é a diferença. E aí eu anotei algumas coisas aqui. As nossas finanças, você pode hoje, nesta data de hoje, você pode estar num problema financeiro acentuado. O ar está desligado. Liga, por favor. Pede para ficar do lado de cá, porque aqui está quente. Amém? Digam graças a Deus. Obrigado, Marcelo. Digam graças a Deus mais uma vez. Então, eu estava falando sobre a parte 70%. Essa parte aqui é racional, né? Aí está quente. Porque se você hoje, na data de hoje, você tiver com um problema financeiro, seja ele na hora que for, endividado, cartão bloqueado, nome sujo, sem dinheiro para gasolina, para quem tem carro, sem dinheiro para passagem, para quem anda de ônibus, enfim. Se você estiver bem espiritualmente, o seu cenário não mudou. Mudou? Mas espiritualmente você enxerga que amanhã você pode estar melhor. Que você pode receber um telefonema e pode mudar a tua história. Que esse problema financeiro seu, que está acontecendo hoje mesmo Deus pode mudar. Então a parte espiritual, quando você está bem espiritualmente, você consegue ver, enxergar um horizonte. E ao contrário, existem pessoas que hoje estão muito bem financeiramente, mas não enxergam o horizonte, porque espiritualmente estão muito mal. Eu costumo dizer que para quem acompanha o Evangelho, para quem lê a Bíblia, existem coisas que funcionam mais, outras funcionam menos. Isso é para nós que cremos no Evangelho. Para quem não crê, não vai pegar essa linha, mas para quem crê no Evangelho, para quem crê no Filho de Deus, para quem tem fé, isso vai fazer diferença. Para outras pessoas não, porque elas não vivem pela fé. Quando estão entendendo, digo amém. Mas para a gente vai fazer diferença. Poxa, minha vida financeira continua a mesma, mas eu estou bem, estou dormindo bem, eu acordei bem, eu estou vendo projetos. Parte emocional. Você pode estar vivendo uma parte emocional, um momento emocional muito complicado, mas se você estiver bem espiritualmente, a sua parte emocional é tratada. Mas pastor, a parte emocional, ela também tem muito a ver com parte terapêutica. Psicólogo, psiquiatra, terapeutas, profissionais, né, da parte de terapia, não é verdade? Ok. Mas se você 70% for espiritual, deixa os 30% para a parte de terapeuta. Porque vai fazer a diferença. Louvado seja Deus. Parte sentimental, mesma coisa.
Você pode estar passando por um trauma sentimental. Mas se você estiver bem espiritualmente, Deus vai te sustentar naquela parte ali e você vai conseguir passar por esse processo. Irmãos, a gente não pode deixar de crer que a espiritualidade, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, que a parte espiritual é que vai fazer a nossa diferença. Para quem crê no Filho de Deus, a parte espiritual faz a diferença. Porque quando Davi olha aquele gigante, é parte espiritual. Porque a parte física, a parte racional, não tinha a mínima possibilidade de Davi enfrentar, não é vencer não, sequer enfrentar. Mas ele sabia em quem ele cria. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ainda que ele enxergasse a parte física, racional, porque ele mesmo falou, você vem com lança, vem com escudo, está lá no texto. Ali está falando o que é espiritual e o que é físico e racional. Davi estava enxergando aquilo ali, você pode vir com isso, isso, aquilo, mas eu vou, olha a parte espiritual, em nome do Senhor dos Exércitos. Louvado seja Deus. A espiritualidade cristã se traduz na busca de uma existência cristã verdadeira e satisfatória, que envolve união e relacionamento com Deus através do Espírito Santo, com toda a prática de vida cristã baseada na fé cristã. E aí eu quero falar. Eu tenho um livro que o título dele é O Poder do Hábito. E esse livro ele fundamenta a questão de você se habituar a coisas que vão te beneficiar, né? Você não vai se habituar a coisas ruins, né? E ele prova por A mais B que se você repetidas vezes fizer coisas que vão realmente beneficiar, você vai ter um resultado sobre isso. Porque a força do hábito, ela é boa na parte que você pratica coisas que beneficiam e ruim na parte que de alguma forma te prejudica. Então, se a pessoa ela tem uma prática de escovar os dentes, todos os dias, é uma boa prática, sim ou não? Vai se beneficiar o quê? Do seu tratamento dentário, sua saúde bucal. Mas se a pessoa não tem esse hábito, ela pode inverter a situação. O que ela pode fazer? Poxa, eu não tenho esse hábito, mas eu vou me habituar. Daqui a pouco, automaticamente ela está fazendo isso. Você não tem o hábito de fazer leitura livro. Você vai se habituar a ler livro. Daqui a pouco você não vai conseguir passar muito tempo sem quê? Ler livro. Sem a Bíblia é a mesma coisa. É a mesma coisa. Orar é a mesma coisa. Todas as coisas que vão te aproximar de Deus. E não adianta, irmãos. Se você tem uma vida de oração, de leitura bíblica, é impossível que você não tenha uma vida espiritual. A Bíblia fala para o quê? Para que você olhe para as coisas que são do alto. Se a gente o tempo todo está olhando para as coisas que são de baixo, se a gente não ora, se a gente não jejua, se a gente não lê a Bíblia, você quer que sua vida esteja voando? Não, mas Deus é comigo. Deus é contigo, mas Jesus ainda era menino. E quando ele deram falta dele, ele estava onde? Tempo. E ele estava o quê? Aprendendo dos mestres. Se Jesus ensinou isso, eu aprendi, eu posso até dizer que eu aprendi, Eu sempre tive o hábito de ler a Bíblia, coisa toda, e com a tecnologia, o devocional eu sempre soube que existia, mas a tecnologia nos ajuda a gente se habituar a fazer o devocional. E aí eu conversando com meu filho, ele falou assim: pai, por que você não coloca, tem um programa na própria Bíblia, devocional, que ele te dá ali os versículos do dia, e você lê e tal. No final do ano você já leu a Bíblia.
Isso é bom. Aí eu pensei assim, pô, isso é bom, mas existe a resistência também, né? Não, isso é bom, mas acostumado já com a minha... Porque, na verdade, você não pode depositar no formato, você tem que depositar na essência. Palavra de Deus é palavra de Deus, seja através do celular, pelo dado, pela Bíblia física. O importante é a palavra. A fé vem pela palavra, não é verdade? Então tá. Aí ele fez para mim um programa e eu observei que o devocional, ele me... Como é que eu posso dizer? Eu não só me habituei, mas eu me disciplinei através daquele programa ali devocional. Não estou entendendo de um amém. Então, se eu me habituei a fazer o devocional, isso é benéfico para a minha parte espiritual. Um exemplo, hoje, quando a maioria das pessoas estavam dormindo, eu estava fazendo o meu devocional. E isso faz bem para mim, faz bem para você. Porque 70%, pelo menos 70% dos seus problemas, se você estiver bem, você vai enxergar longe. Chegaram para o homem e falaram assim: o que você enxerga? Senhor, eu vejo árvores. E no outro momento falou que Senhor, eu vejo longe. Você quer enxergar a árvore ou quer enxergar longe? Nós queremos enxergar longe. Tem coisas que estão à nossa volta. Tem coisas que estão quase nos atropelando, quase tropeçando. E você não consegue enxergar, porque você não está bem espiritualmente. Quer um conselho? Cuide da sua parte espiritual. Porque existem muitas coisas para nos distrair. Muitas. Para você dedicar um pouco das coisas de Deus, você tem que ser disciplinado. Hoje é muito mais difícil do que lá atrás. Porque hoje tem as redes sociais, hoje tem os streams, hoje tem sei quantos canais. A gente fica perdido. Estava até fazendo um comentário com a Maria hoje, né? É tanta... Você fica até perdido. O que você vai... E a gente tem que cuidar. Louvado seja Deus. Segundo ponto, ter a vida de Cristo em nós. Gálatas capítulo 2, versículo 20, né? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não adianta as pessoas te criticarem. Você não tem que absorver isso. Você tem que entender o seguinte: ninguém morreu por você. Ninguém entregou a vida por você. Só um entregou a vida por você: Cristo. Ele morreu por você. Ele sofreu por você. Ele foi injustiçado por você. Ele foi ofendido por você. Tudo foi Ele. E aí tem uma frase aí: quem são as pessoas aí na fila do pão? É Jesus que justifica. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa, viver em santidade. Coloca aí Colossenses capítulo 3, versículo 12. Louvado seja Deus. Experimenta viver pela fé, mas não de maneira irresponsável, não. Primeiro, deixa eu falar aqui sobre esse versículo aqui. Portanto, Colossenses 3:12. Colossenses 3:12. 3, capítulo 3, versículo 12. Diz assim, e a gente está falhando nisso. A gente está falhando nessas coisas.
Eu vou ler aqui para vocês. Por que a gente está falhando? Chega o Natal, chega o Ano Novo, aí tem aqueles abraços, né? Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Poxa, gente, a gente não pode viver uma vida socialmente falando só. Deus conhece o seu coração, o nosso coração. Nós temos que melhorar como pessoas. A palavra de Deus diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Está faltando amor. Está faltando amor. Está faltando humildade, mansidão, paciência com as pessoas. Ninguém está tendo paciência com as pessoas. E aí chega no final do ano, fica todo mundo se abraçando. É, meu Deus, que falta. Bate nas suas costas hoje. O ano todo, às vezes torcendo até corda. Eu quero falar uma coisa aqui. Não estava escrito aqui não. Eu lembrei, minha esposa sabe, minha esposa compartilha com muitas coisas que eu falo para ela. Dia 26, lá no meu trabalho, a gente está em recesso, retornaremos no dia 6, mas como eu faço outras coisas na minha vida, então eu nunca estou 100% de recesso. Mas, tendo a ver lá com o meu trabalho, no dia 26, 23, eu tive que ir lá no trabalho, porque o presidente ia receber uma pessoa de São Paulo. E aí eu fui lá para dar uma assessoria, um projeto grande. E a federação lá em recesso, mas eu fui lá por conta disso. Ele foi também, e mais uma outra pessoa de lá, para poder a gente estar dando suporte para ele receber essa pessoa e tal. E onde eu moro, eu tenho duas opções: ou eu pego meu carro e vou para o Rio de Janeiro, ou então eu pego o ônibus e pego direto para o Rio de Janeiro e paro na rua do meu trabalho, né? E por várias questões, inclusive para economizar, muitas vezes eu pego o ônibus direto e solto lá, e às vezes eu pego o carro e vou. E eu fui de ônibus. Quando eu fui pegar o ônibus 771, que vai direto, eu pego o ônibus e solto. É assim, na rua do meu trabalho, uma coisa impressionante. E a gente tem que aproveitar as oportunidades para. Eu até falo lá em casa, quando eu pego o 771, eu aproveito, dentre outras coisas, eu aproveito para ler Bíblia, para ver uma mensagem, aquela coisa toda, né? Porque a viagem é longa, né? Passar pela ponte ainda, aquela coisa toda. Mas eu quero falar para vocês sobre como está o coração do crente. Eu comentei com o Jorginho, eu estou lá na parada do ônibus, aí me solta uma irmã. Presta atenção no que eu vou falar. Primeiro eu quero falar sobre ética cristã, tá? Quem está aqui com o microfone tem que ter ética. Você não pode citar nome, você não pode falar coisas aproximadas, para não constranger pessoas, amém? Uma irmã solta, né? Eu falei irmã porque ela é de uma igreja, já conheceu há um bom tempo, e ela encontrou comigo. Ô Juninho, tudo bem? Tudo bem. Como é que você está? Tudo bem, cara? E as pessoas, eu trabalho com algumas pessoas que são empresários, outros são políticos, né? E essa irmã, ela já trabalhou na prefeitura, né? E ela saiu de lá com um ranço, né, de um político, que é meu amigo, né? E que ela acabou sendo exonerada e ela realmente fez por merecer, mas ela ficou com essa reserva nela, né?
E grande parte quando eu encontro com ela, ou quando ela me liga, ela está sempre com uma voz, com uma palavra de vingança, desejando que ele seja exonerado, que não seja eleito, que não sei o quê. Aí eu fico pensando assim, gente, como é que pode uma coisa dessa? Mas eu até me acostumei já a ouvir, né? Olha, Deus não dói, ainda coloca Deus no negócio. Deus não dói. Hoje as pessoas podem estar bem, mas ele amanhã pode não estar. Eu fico pensando, gente, isso eu acho que é o limite. Eu achei que era o limite do mal, né? Do pensamento mal. Mas aí o que aconteceu essa semana que eu fui lá para resolver essa questão lá dessa reunião, aquela coisa toda, encontrei com ela. Ela chegou para mim e falou assim: eu acho que fulano vai cair. Que é uma outra pessoa ligada a isso. Vai cair. Eu já estou sabendo. Aí eu falei para ela assim: e você tem orado por ele? Tem orado, sim. Aí eu falei brincando, mas na oração contrária não, né, irmã? Depende. Tem pessoas que oram a favor e tem pessoas que oram ao contrário. Eu estou falando de crente, tá? Aí eu falei assim: mas você faz oração contrária? Eu estava brincando. E ela meio espalhafatosa, se a pessoa não pode. Faço sim! Aí ainda fez assim, ó. E meu joelho, gente, você não pode associar tudo aquilo que é bom, que é perfeito, que é agradável, tudo é de Deus. Fora isso, não é de Deus. Quando eu dobro meu joelho, Deus me ouve. O que ela quer dizer? Quando eu dobro meu joelho fazendo uma oração para o mal, Deus me ouve. Então nós chegamos a um ponto que as pessoas não têm compaixão. As pessoas, tem pessoas que oram contra você. Você tem um problema, a pessoa vem de orar. O que Jesus ensinou? Orar pelas pessoas. Se você está num momento de dificuldade, orar pela pessoa. Se a pessoa está enferma, orar pela qualquer que seja o problema, orar a favor. Eu sempre ouvi falar em oração contrária. Mas eu ouvia falar, eu até achava que alguém tivesse a coragem, envolvendo Deus, né? De envolver Deus numa oração dessa. A gente sabe que existem maldades, existem rituais, existe um monte de coisa. Daí é um crente dobrar o joelho para pedir o mal de uma outra pessoa. Misericórdia. Isso aconteceu de fato. E eu fiquei assustado porque o povo escolhido de Deus, santo, amado, eles não sentir profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Está faltando. E como é que você quer ter uma vida espiritual orando o contrário? Pedindo a queda das pessoas, comemorando a queda das pessoas. Se alguém é exonerado, seja uma pessoa que é exonerada de um serviço, essa pessoa tem mulher, tem filho, tem família, tem suas contas para pagar. Olha a profundidade que você está pedindo, você não está entendendo. Isso aconteceu. E aí está faltando bondade e compaixão das pessoas. E Jesus não ensinou isso. E se você quer ser espiritual, você tem que cuidar da sua vida espiritual e tem que procurar ajudar as pessoas, orar pelas pessoas, orar até pelas pessoas que te percebem. Onde estou entendendo? Digo amém. Amém, Jesus. Você quer ser filho de Deus? Tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14, diz assim: porque é fácil bater no peito e falar que é guiado pelo Espírito, né? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Tem muita gente perdida por aí. Está aqui sendo guiado por tantas coisas, menos pelo Espírito. Porque é o Espírito que vai te dar discernimento. É o Espírito que vai te dar a mansidão, a paciência. Existem os frutos do Espírito que está lá em Gálatas, capítulo 5, 22, nós não vamos lá agora, mas se você quer ter uma vida espiritual, você tem que ter esses cuidados. Olhar para as coisas que são do alto. Outra coisa, nós temos que ter comportamento de crente. Não dá para ter comportamento de crente só na igreja. Porque as pessoas estão nos olhando, sabia? As pessoas estão nos observando. A cada dia. E a gente tem que ter esse zelo. Tem muita coisa que a gente faz, não é por nós mesmos, a gente faz por zelo das coisas de Deus, porque as pessoas te associam a Deus. E quando as pessoas nos associam a Deus, elas querem o melhor. Louvado seja Deus. E para ter o melhor de Deus, você precisa se relacionar com Deus. Quando você se relaciona, você começa a conhecer. Você conhece e você tem o que? Intimidade. Intimidade no sentido de conhecer. Quando você tem um bom relacionamento com Deus, você conhece as coisas que Deus vai te direcionando. Toma cuidado com as suas decisões. Eu de vez em quando falo sobre isso, mas tem tempo que eu não tenho falado sobre a luta, sobre a prova, mas é sempre bom falar sobre isso. O que é luta? Luta é aquilo que você provoca. O que é prova? É aquilo que Deus provoca. E qual é a diferença? A diferença é que quando você está na prova, a vitória é certa. Porque foi Deus que provocou. Pastor exemplo, José. José estava na luta? Olha que não foram poucas coisas que aconteceram, hein? Os irmãos dele jogaram ele no buraco, ele foi vendido como escravo, ele foi injustiçado, ele foi esquecido lá na prisão. E no final ele foi o quê? Governador. Deus, o tempo todo provando. Ele foi até assediado pela mulher de Potifar, mas ele honrou a Deus ali, sendo o quê? Provado, não foi sendo tentado. Qual estou vivendo de mãe? Passou pela prova. Daniel na cova dos leões, ele estava na luta? Não estava na luta, gente, ele estava na prova. Algum leão devorou Daniel? Claro que não. Agora, Acabe estava na luta ou estava na prova? Estava na luta. Por quê? Porque o profeta já tinha avisado para que ele não se envolvesse com pessoas que crescem em outro Deus. Ele foi se envolver com uma mulher que tinha outros deuses. Não confunda luta com prova. Às vezes a pessoa está numa tremenda luta. Pastor, estou numa prova. E às vezes a pessoa está na prova. Pastor, estou numa luta. Gente, saiba diferenciar o que é luta e o que é prova. A boa notícia é que, se você estiver na luta, Deus é misericordioso e vai o quê? Te dar uma nova chance. Se você estiver na prova, continua na prova, já dizia aquele cantor, dando glória a Deus, porque você vai ter vitória. Mas a vida espiritual hoje, já estou encerrando, hoje existe um modismo. E cuidado com esse modismo, tá, gente? Eu já falei na última pregação, tudo quer suprimir do crente, né? O crente agora tem que orar menos, tem que ir menos culto, tem que jejuar menos, ou não tem nem que jejuar.
É tudo menos, é tudo suprimindo. E aí você, não quebrando a sua carne, porque acha que não é necessário jejuar. Não ora porque Deus já conhece seu coração. Quantos versículos eu preciso falar aqui? Onde o próprio Deus fala que você precisa orar. É o versículo que fala que você entrar e orar no seu quarto? Orar por todo o tempo, com todas as orações de súplica do Espírito. Orar sem cessar. Quantos versículos precisa falar aqui? Que tem que orar. Jesus. E aí a gente quer viver uma vida de crente, mas não quer fazer coisa de crente. A gente não quer orar, não quer ler Bíblia, não quer jejuar, não quer fazer nada. E quer ter uma vida espiritual. Da onde? E aí a gente olha as redes sociais e a gente vê o que está acontecendo. As pessoas fazendo chacota no crente. Por quê? Porque é crente revelando coisas que não. Aí as pessoas começam a pensar que Deus não revela. Porque vê esse escândalo, Deus não está revelando nada e a pessoa está. A mãe da moça lá morreu há 7 meses atrás, ela estava falando que Deus ia fechar o caixão, não ia deixar ela para a sepultura. As redes sociais estão mostrando. Porque a pessoa quer adivinhar. E aí, quem olha assim, pô, então Deus não revela, mas Deus revela. Quantos creem que Deus revela? Digo amém. Deus continua revelando. E a gente está prostituindo o Evangelho com as coisas que Deus faz. Porque a gente quer inventar. Deus continua curando, fazendo milagres, ressuscitando mortos, trazendo à existência as coisas que não são como se já fossem. Ele é o mesmo Deus, só que quando começaram a falar a rede social, a internet vai ajudar a propagar o Evangelho, eu acredito desse lado, mas eu acredito também do outro lado que a rede social também está mostrando e está denegrindo e está mostrando os escândalos do Evangelho. E tudo que eu estou falando aqui são coisas que tem no Instagram, que vem pra gente. Aí você vai olhar no teu comentário. Outro dia eu vi o rapaz falando, escrevendo assim, unção do helicóptero. Que o cara estava lá, aí botaram um helicópterozinho rodando assim, ó. Olha só o que virou o Evangelho. Mas nós temos que nos posicionar. Nós temos que mostrar que Deus continua sendo Deus. E aí, para finalizar aqui, sempre minha esposa, né? Sempre, quando ela não está comigo, eu falo para ela. Quando ela está comigo, ela presencia. Agora, esse final de ano aí, acho que Natal, exatamente no dia 24, eu estava para receber um recurso, mas esse recurso financeiro, tá, irmão? Estava muito difícil. Eu até falei para o pessoal, nossa, estou com uma reserva aqui. Então, vem Natal, vem Ano Novo, a gente compra uma coisa, outra, o presente fulano, Bertrand, né? Esperar virar o ano e a vida continua. Mas há uma possibilidade de entrar um recurso aí que pode mudar a nossa história. Falei para ela. Aí, quando foi no dia 23, eu repreendi uma coisa que Georgina falou para mim. Ela até riu de manhã, essa daí, a gente podia fazer tal coisa, né? Mas não vai entrar o tal recurso. Aí eu falei, está repreendido. Georgina, eu não falei para você que não vai entrar. Eu falei que há uma possibilidade de entrar e eu creio que vai entrar. Foi? Eu falei? Creio que vai entrar. Porque Deus não é nosso empregado. Se entrou, amém. Se não entrou, amém também. Mas você tem que crer. E está eu no dia 24. Foi. Eu e Georgina. Aí meu celular estava 7%, né? 7% e tal. Aí daqui a pouco 3%. Eu tenho carregador de celular, tenho portátil, mas na hora não tinha nada disso.
e eu estava precisando de uma confirmação. Aí quando estava 3%, eu estou subindo na escada rolante do shopping, recebo um telefonema, dizendo que saiu o recurso. Sabe quando ia esse dia 24 ou dia 23? 23, acho, né? 23. Irmãos, aos 47 do segundo tempo, digo graças a Deus. Se você não acreditar que Deus, você subir na escada rolante, no dia 23, alguém vai te ligar e vai falar, ó, vai entrar na sua conta, ainda hoje, era 5 e pouca da tarde, 6 horas, 6 horas, um recurso entrou. Digam graças a Deus. Irmão, se a gente não viver assim, o que a gente está pregando aqui? Mas tem um segredo para contar para vocês. Você tem que estar na disponibilidade de Deus. Aleluia. Porque quando não entra, a pessoa fica frustrada. Que Deus é Ele. Porque as pessoas estão ensinando errado. Que Deus tem que fazer. Que Deus vai fazer. Que Deus não tem nem vai. Ele é Deus. Eu fico até arrepiado. Ele faz se Ele quiser. Porque nós não somos o quê? Merecedores, é pela misericórdia dele. E aí eu fico feliz de trazer essa palavra hoje para vocês, porque eu estou falando sobre espiritualidade, que é uma coisa que está se perdendo no Evangelho. E quanto mais o tempo passa, mais as pessoas querem inflar você e a mim. Irmãos, eu sou uma pessoa razoavelmente preparada. Eu sou palestrante, eu sou professor. Eu tenho bagagem para chegar aqui e colocar você voando. Não espiritualmente, mas colocar você voando através de mensagens que vão te motivar. Mas daqui a 1 hora, ou antes de você dormir, você está vazio. Mas se a gente traz uma palavra dessa, é impossível você não ser alimentado. Ah, é porque o pastor prega bem? Não é isso. É porque Deus, Ele fala através da palavra dele. Não tem como não falar. E hoje a preocupação é agradar. É falar coisas que vão te agradar, não vão te confrontar. Mas existe ainda palavras, homens e mulheres de Deus, que vão ainda permanecer resistindo, pregando aquilo que você e eu precisamos ouvir. Quer ter vida espiritual? Tem que orar mais. Quer ter vida espiritual? Tem que ler mais a Bíblia. Tem que olhar para as coisas que são do alto, não para as coisas que são do baixo. E tem bastante coisa para a gente olhar embaixo. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé para nós encerrarmos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Pai. Só dois anos. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quer ter um 2025 abençoado? Começa já a profetizar hoje. Aleluia! Agora. A gente não depende de virada do ano. A gente não depende de pular ondas. A gente não depende de colocar branco, colocar vermelho, ou comer lentilha. Tudo isso você pode fazer. Pode comer lentilha, pode comer o que você quiser. Mas não depositar a sua fé, que aquilo ali vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é ter uma vida com Deus. Isso vai mudar a sua vida. Aleluia, Senhor. Isso vai mudar a tua vida e a minha vida. Louvado seja Deus. Tem coisas que são inexplicáveis, que só Deus pode fazer. Eu ainda sou daquele crente que acredita em profetizar. Então eu quero profetizar toda sorte de bênção. Eu quero profetizar uma vida abençoada. Quero sim profetizar uma vida sentimental, financeira, emocional, abençoada.
para a honra e a glória de Deus, para que nós possamos verdadeiramente testemunhar, olha, Deus fez a diferença e faz na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui encerrando esse culto. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha nos revestir com toda a tua glória, tua graça e misericórdia. Te pedir para cada pessoa que está aqui, Senhor, que veio aqui com um propósito de mudança de vida, mudança de cenário. Ah, Senhor, visita agora cada lar representado aqui, cada família, cada uma aqui tem seus anseios, seus sonhos, cada uma aqui tem as suas dificuldades, suas frustrações, mas eu tenho certeza que com uma vida em Ti, crendo no Filho de Deus, uma vida espiritual, nós vamos quebrar barreiras em nome de Jesus. Ah, meu Deus, vai de encontro àquela dificuldade, vai de encontro, Senhor, àquela peleja. Ah, meu Pai, que o Senhor possa transformar vidas nesta noite, para que nós possamos experimentar as coisas boas, perfeitas e agradáveis, vontade de Deus. Cuida dos casados, cuida das famílias, cuida, Senhor, dos filhos, dos pais, dos netos. Cuida, Senhor, nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Cuida do emocional. Eu quero profetizar aqui, Senhor. O Senhor está mudando questões emocionais, saúde mental, cuida da saúde mental nesta hora, em nome de Jesus. Vai, Senhor, com tua parte espiritual, através do teu Espírito, Senhor. Vai trabalhando, Senhor, na nossa mente, na nossa saúde mental, para que nós possamos ter força para dar uma guinada em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Levanta suas mãos, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o amor do Pai, a comunhão do Filho e as boas e infinitas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sempre conosco, não só hoje, mas para pelo sempre, quando digam amém. Aplauda o Senhor Jesus, está encerrado para a glória de Deus.